A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus, né? Mais um dia aqui na presença de Deus, grato a Deus por todo o benefício que tenho recebido da parte de Deus, pela graça do Senhor nas nossas vidas, né? Pela alegria da nossa salvação, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado, nos abençoado. Estamos felizes, né, irmãos? Porque Deus tem cuidado de nós, né? Amados irmãos, fiquei uns dias sem gravar, estou passando assim por uma batalha séria. Toda batalha é séria, né, irmãos? E a gente não adianta nem comentar isso, né? Porque todo aquele que verdadeiramente anda na palavra de Deus está passando por grande batalha no dia de hoje, né? Mas nós vamos meditar aqui, amados irmãos, na palavra de Deus aqui que se encontra em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 9, do versículo 31 em diante, e vamos meditar aqui sobre Pedro, né? Um apóstolo maravilhoso de Deus, né? Usado na mão do Senhor, né? Que é isso que Deus requer de cada um de nós, né? Que sejamos, né, uma pessoa como Pedro, uma pessoa valente, uma pessoa que não se intimidava diante dos homens e que agradava a Deus, né? E sem temer, né? Vamos lá, irmãos, então, meditar nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 31 em diante, a palavra de Deus vai nos dizer assim, né? Aqui o epígrafe fala o ministério de Pedro. Fala assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz, e era edificada, e se multiplicava, e andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro, né, toda parte veio também aos santos que habitava em Lida, e se achou ali um certo homem chamado Enéia, que fazendo uma cama, e havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéia, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se chama Dorca. Estava cheia de boas obras e esmola que se fazia. E aconteceu naquele dia que se enfermou e ela morreu. E tendo o levado, né, depositar em um quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo o discípulo que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorasse e vinha ter com eles. E levando Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e a roupa que Dorca fazia quando estava com elas, né? E ali os irmãos já conhecem, né? Que Pedro mandou todos saírem do quarto, e ele dobrou seu joelho, orou e rogou por Dorca, e Deus o ressuscitou, né? Então, amados irmãos, nos dias de hoje, né? Essas coisas não estão acontecendo na igreja, porque veio um modernismo no evangelho dentro da casa de Deus, né? E sendo que a palavra de Deus não muda, mas entrou o modernismo, e algumas igrejas ainda estão fazendo esse tipo de milagre. E aqueles que não estão fazendo estão criticando, sendo que o Senhor é o mesmo, ele não mudou. Ele fez, faz e fará eternamente. Então, por que acontece que tem muitas igrejas que estão muito cheias, né? Essas igrejas que operam milagre, curas milagrosas, estão muito cheias. Porque quando nós temos fome, nós corremos atrás da comida, né? O doente corre atrás do médico. E aonde as pessoas sabem que encontra a cura, corre atrás. É isso que acontece. Por que Pedro, as pessoas corriam atrás dele?
porque ele estava revestido do poder de Deus e ele executava o ministério o qual o Senhor Jesus tinha dado para ele. Ele executava sem nenhum temor, né? E a mesma coisa, a multidão seguiu o Senhor Jesus, porque aonde ele estava, ali, morto ressuscitava, os enfermos eram curados, né? Então, aonde tem a presença de Deus, tem vida, tem cura, tem saúde, tem restauração e tem salvação. O Senhor Jesus, ele não veio só para fazer isso, porque o maior milagre foi a morte de cruz, foi o nosso resgate, foi nos levar para a salvação. Esse é o maior milagre que Deus fez nas nossas vidas. Mas, junto com ele, o Senhor Jesus manifestou seu poder e deu esse poder para os homens, para aqueles que verdadeiramente servem a ele e que não se intimida e que não fica debaixo de jugo humano, mas que se submete, né, à ordenança de Deus sem retroceder, sem se curvar diante da letra. Como diz o apóstolo Paulo, a letra mata e o Espírito vivifica. Hoje em dia, a maioria das igrejas está vivendo na letra, né? Então, os homens trabalharam de uma tal forma dentro da Bíblia que muitas coisas foram tiradas dentro de muitos ministérios. Foi tirado. Hoje em dia tem igreja que quando um crente vai visitar e está cheio do Espírito Santo e dá um grito bem rasgado de glória a Deus e aleluia, os outros irmãos olham tudo para trás, se escandaliza, né? O modernismo dentro da igreja, mas servir a Deus não é modernismo. Servir a Deus é servir e adorá-lo, e espírito em verdade. Por que hoje em dia os canais estão cheios de pessoas que estão ficando milionários na internet? Por quê? Porque estão falando aquilo que as pessoas querem ouvir, né? E as pessoas, eles buscam, né, profeta para si, aqueles que falam o que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir aquilo que Deus quer falar. Eles não querem ser exortados dentro da palavra de Deus. Eles querem que o profeta fale aquilo que eles querem ouvir. Ora, e o inimigo sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. Então, está cheio de profeta por aí, profetizando aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí você vê, a pessoa profetiza, com menos de meia hora, a pessoa está com 3, 4, 5 mil visualizações, vários likes, né? 4, 5 mil likes. E quem prega a palavra de Deus genuinamente, né? Essas pessoas não conseguem grande visualização e nem like. Por quê? Porque são poucos que querem ouvir a palavra como verdadeiramente elas são. Mas só que a enganação não leva ninguém para a salvação. Não leva, né? Ouvir só aquilo que eu quero ouvir, isso não vai me conduzir a Deus. Porque a palavra de Deus nos exorta, ela nos corrige, ela abre os nossos olhos, ela tira a toda enganação, ela nos desperta para o caminho da verdade. A palavra de Deus vai nos dizer que nos últimos dias serão como o dia de Noé, né? Que as pessoas se casam, se dão em casamento, é festa, é bebida, é farra, e daí a pouco o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, né? E a igreja vai embora e os que estavam desapercebidos vão ficar e fecha-se a porta da graça. Porque as pessoas não estão preocupadas, sabe, com a palavra genuína da palavra de Deus. Não estão preocupados. As pessoas estão cheias como falamos, né? De etiqueta, né? De etiqueta, né? Outros pegam a palavra de Deus, né, de uma forma assim, para ser filmado, para lançar na internet, para ganhar fortunas. Outros cobram para pregar, né? Existe nos canais, né, as pessoas que estão inscritos nos canais, os que são membros que têm que pagar mensalidade mensais para os pregadores, né? Por quê?
E para eles serão assim uma obra diferenciado, porque são, né, membro, porque estão pagando mensalidade. Qual é a palavra diferenciada? Porque eu sou membro de um canal, estou pagando a mensalidade, então quer dizer então que quem está lá do outro lado do canal vai pregar a palavra de Deus diferenciada para mim? A palavra de Deus é a palavra de Deus. E para aqueles que não são membro, que não estão pagando mensalidade, a palavra vai ser diferente, vai ter menos valores. Irmãos, é tempo de abrir os olhos. Temos que despertar deste sono, porque a enganação está muito grande. Tem pessoas aí que acham que o céu deles é aqui na terra. Estão tão preocupados em ganhar dinheiro que eu não sei se essas pessoas estão preocupadas em subir para a glória. Porque vende a palavra de Deus sem nenhuma timidez. Sem nenhuma timidez. A palavra de Deus, a gente abre um canal no YouTube, a gente prega a palavra de Deus para trazer as pessoas para Jesus, para a salvação. Independente se está ganhando ou não. Porque a realidade é essa. Porque a pessoa, para ganhar alguma coisa com o YouTube, pregando a verdade da palavra de Deus, tem que ter milhares e milhares de visualizações. E isso a pessoa que prega a verdade não alcança. Não alcança. Tem pregação que eu faço aqui que eu não alcanço mais do que 140 pessoas visualizando. Mas a alegria que dá no meu coração é que quem visualiza e quem agradece a Deus pela minha pregação são crentes verdadeiros, são pessoas que verdadeiramente querem ir morar no céu. Não é pessoas que estão preocupadas, sabe? Deus vai me dar uma chave, Deus vai me enriquecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo por mim. Não! Não é pessoas que estão querendo ouvir profecias que não é Deus falando. Mesmo porque, irmãos, que profecia que Deus vai falar conosco? Se em Deuteronômio 28, as bênçãos, né, do Monte acho que é Gerazim, deixa eu ver aqui. Isso, Gerizim, a palavra de Deus já fala aqui. Qual é a profecia aqui? O que é que Deus está falando aqui para todos nós? Vou começar aqui, do versículo 7, que fala assim, né? Do versículo 8, vou começar aqui. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo no seu celeiro, em tudo que puserem as tuas mãos, e te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, como povo santo, como te tenho jurado, quando guardares meus mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andarem nos teus caminhos, e todo o povo da terra verão que invocarão a ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto do solo sobre a tua terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra e ao seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só andará por cima, e não por baixo, quando obedeceres o mandamento do Senhor. Então, já está declarado aqui. Quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para que guarde e cumpra. Pronto. Não há profecias para a riqueza. O Senhor vai te dar uma chave, o Senhor vai te dar uma casa, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo. Isso é tudo enganação. Você quer ser próspero? Ande de acordo com a palavra do Senhor. E Deus não deu dom de riqueza para todo mundo.
Porque o mundo precisa das pessoas humildes. Precisa das pessoas humildes financeiramente. Só que servo de Deus não passará aperto. Sempre terá tudo aquilo que é necessário. Ele não tem sobrando, mas ele tem o que é necessário para ele viver. E nem para todos Deus deu o dom de riqueza, porque riqueza é dom de Deus. Então não adianta ficar procurando profecias enganadoras, que você vai enriquecer, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não adianta, mesmo porque Deus conhece o nosso coração. Quantas pessoas que a gente conhece que pediu a Deus um carro, dizendo que ia usar esse carro para fazer a obra de Deus, e Deus deu o carro para essa pessoa só para desmascarar. Porque depois que pegou o carro, falou, não vou pôr meu carro no bairro, eu não vou andar com crente dentro do meu carro para cima e para baixo, mas qual é a obra de Deus? É a gente andar junto com os irmãos fazendo a obra de Deus. Né? Levar um doente no posto, levar um doente no hospital, isso é obra de Deus. Né? Pegar uma mãe de família que está em aperto aí com a criancinha doente, correr lá, pegar, levar no posto de saúde, isso é obra de Deus. Mas eu não vou pôr meu carro no barro, eu não vou pôr meu carro no buraco, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Deus deu o carro para mim, não para mim fazer isso e aquilo outro. Mas quantos não pediu para Deus um carro? Se o Senhor me der, Senhor, vai facilitar para mim fazer a tua obra. Quantos já fizeram isso? Né? Então, esse tipo de pessoa não enriquece. Porque o que Deus deu, deu para tirar a máscara, porque sabia que não ia fazer. Né? O dom de Deus é aquele que a riqueza que Deus dá para a pessoa não impede da pessoa ser fiel. Não impede da pessoa ser humilde de coração. Tem muitos milionários humildes de coração e tem muitos pobres soberbos, orgulhosos. Porque a humildade não está no poder aquisitivo. É aqui. Está aqui dentro. A humildade. Tem pessoas que pregam a palavra de Deus de cabecinha baixa com tanta humildade, se policiando, né? No modo de falar. Isso é uma humildade enganadora. A verdadeira humildade para Deus é aquela pessoa que é intrépido como o filho do leão, mas que coloca a Deus acima de tudo e de todos. Esse é o humilde. Esse agrada o coração de Deus. Porque Davi é segundo o coração de Deus, o próprio Deus declarou. Mas Davi se curvava diante dos homens. Ele era um homem de guerra. Mas aonde estava a humildade de Davi? Em fazer a vontade de Deus e pôr Deus em primeiro lugar. Essa é a humildade que Deus requer de todos nós. Não é viver curvado como um junco diante dos homens. Respeitar as potestades, sim, porque são impostas por Deus. Mas viver como um junco diante dos homens, não. Tá? Andar dentro da palavra de Deus, porque quem anda na verdade não vive como junco. Porque a palavra de Deus diz que o justo não se justifica. Não anda de cabeça baixa. Tá? Nós ponhamos a cara no pó para o nosso Deus. Essa é a grande verdade. Então, é isso que Pedro tinha, essa qualidade tinha em Pedro. Ele era um homem intrépido como o filho do leão perante os homens e rosto no pó para Deus. É isso que Deus requer de todos nós. Por isso ele era revestido de uma forma do poder de Deus que mortos ressuscitava por intermédio dele. Por quê? Porque ele se assujeitou a Deus e colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. E fazia a vontade de Deus. E não era omisso. E não se submetia ao jugo humano. A ponto de se render à vontade dos homens. E engolir a palavra de Deus e pregar só o que os homens querem ouvir. E não o que Deus quer falar para os homens. É disso que Deus está falando aqui para nós. Que se quisermos sermos como Pedro, o nosso Deus está pronto para fazer isso na minha e na sua vida. Mas temos que viver como Pedro andou, como Paulo andou, tá?
sujeitando-se até apanhar e ir para a prisão, mas não engolindo a palavra de Deus por covardia, se submetendo aos homens. Essa é uma grande verdade. E muitos estão se submetendo aos homens, amados. Eu deixo essa palavra para a meditação do Senhor. Tem muita coisa para ser falado, mas eu não posso ir além, porque o meu celular não suporta, irmãos, né? Eu sou humilde, 2 vezes humilde. Eu sou humilde na presença do meu Deus. Eu sou humilde financeiramente, amados irmãos. E eu louvo a Deus porque Deus sabe de todas as coisas, tá? Deus sabe de todas as coisas, né? Eu deixo uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos meus irmãos em Cristo Jesus e peço meus irmãos em Cristo Jesus que abram os olhos, porque estamos vivendo dias muito difíceis e a vinda do Senhor Jesus está muito próxima, amados irmãos, está muito próximo. Vamos nos colocar mais na posição de Deus, porque está muito próximo, muito próximo. Pode crer, irmão, que está muito próximo. Se vocês olhar para Israel, vocês sabem que é uma sinalização de tudo que está prestes a acontecer, né? De tudo que está prestes a acontecer. Então vamos nos corrigir e abandonar a ganância por dinheiro, por posição, né? E buscar a Deus, né? O que Deus sabe o que nós precisamos e Ele vai nos dar tudo que nós precisamos. Ele não vai deixar faltar. Mas comercializar a obra de Deus é querer ficar neste mundo com o dinheiro que ganhou, né? Vendendo aquilo que não é meu e nem seu. Vendendo o que é de Deus, a palavra, né? E isso, a própria palavra de Deus nos proíbe, né, irmãos? Então fique toda numa gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos aqueles que estão inscritos no meu canal no YouTube, que as bênçãos de Deus alcancem a vida de todos vocês, que o Espírito Santo venha falar mais com vocês, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, o lar de cada um, que o livramento de Deus seja notório na vida de todos vocês e que Deus venha dar força para todos nós, para prosseguirmos no caminho santo do Senhor, sem vacilar, porque cada dia que passa, irmãos, está aumentando as dores, a dificuldade, a palavra de Deus está se cumprindo, passo a passo dentro dos nossos olhos. Vamos nos policiar, vamos nos cuidar e para que estamos todos havidos naquele grande dia do Senhor, para a glória de Deus e para a nossa própria felicidade eterna. Em nome de Jesus, eu deixo todo com a gloriosa paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém e amém.